Meus irmãos do YouTube, o conteúdo a seguir é extremamente pesado, delicado e para vocês terem uma ideia, é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo porque da primeira tava tudo tão absurdo, tudo tão inacreditável que eu acabei desistindo, fechei o arquivo, falei para a nossa editora Maria Eduarda, você nunca vai ver este arquivo porque eu achei que o absurdo ele beira realmente o impossível. Mas dá uma olhada nessa manchete do antagonista que eu vou pedir pra Duda colocar na tela agora pra vocês. Ela diz o seguinte: criança de 3 anos é expulsa de creche por transfobia. Eu não queria estar pronunciando essa palavra porque eu sei que o YouTube não gosta, mas esse vídeo aqui não vai ter como escapar de alguns termos, então boa sorte pra gente e fica bem sério depois da vinheta. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Gig e hoje estou aqui realmente com essa cara de butico. Muito difícil pra mim manter uma certa seriedade, porque vocês sabem que quando eu fico nervoso eu acabo dando até mais risada, eu acabo até fazendo mais gracinha, mas hoje eu preciso me conter de alguma maneira, porque isso aqui é realmente um assunto assim, absurdo. Não tem outro termo pra utilizar nesse caso. Eu vou dar uma lida na matéria do antagonista com vocês, só que eu já aviso que o buraco do coelho, né, o buraco da coisa, a gente vai ter que se embrenhando por alguns artigos aqui pra tentar entender o que rolou. Vai ter um pouquinho de Twitter, vai ter aí, vem comigo. Criança de 3 anos é expulsa de creche por transfobia. A escritora britânica J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, também reagiu ao episódio. E já vamos colocar logo de cara o tweet da J.K. Rowling. Eu vou pedir pra Dudinha colocar o tweet na tela também, onde a J.K. ela diz o seguinte: isso é insanidade totalitária. Se você acha que crianças pequenas devem ser punidas por serem incapazes de reconhecer sexo, você é um fanático perigoso que não deveria estar nem perto de crianças ou em qualquer posição de autoridade sobre elas. Então essa foi a postura da JK diante da notícia que nós estamos lendo, ok? A gente está utilizando a matéria do portal O Antagonista, que inclusive é um portal que eu confio, tá? Um abraço para a redação lá, para as pessoas que trabalham com esse conteúdo, mas conforme eu já te disse também, no meio do caminho tem curva. Uma criança de 3 anos foi expulsa de uma creche no Reino Unido sob acusação de, aspas, comportamento transfóbicos, fecha aspas, conforme revelam dados do Departamento de Educação britânico. E aí na matéria do antagonista, essa frase, esse trecho é clicável. Por quê? Porque se você, tiver a curiosidade de clicar ali, você vai ser direcionado para uma outra matéria do portal Daily Mail, que é um portal do Reino Unido. A partir daqui a gente vai seguir com o texto do Reino Unido, porque você vai ver que as informações que, eu sei que a manchete já é chocante, já é um negócio inadmissível, mas é que tem muito mais detalhe aqui, vem pra cá. Então a manchete meio que se repete, mas é importante, vem comigo. Criança é expulsa da creche por ser transfóbica, enquanto famílias criticam a insanidade da escola. Uma criança foi expulsa da creche após ser acusada de transfobia, de acordo com novos números. A criança em questão, de 3 ou 4 anos, foi suspensa por abuso contra orientação sexual e identidade de gênero, de acordo com os dados do Departamento de Educação. E por que tudo não é tão específico aqui, tudo fica meio no ar, eu explico pra você. Inclusive essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu tava gravando esse vídeo pela primeira vez. Como se tratam de crianças em idade de creche, ok? Anterior ao pré-primário, todos os dados são confidenciais, então não se tem acesso à criança especificamente. Isso aqui está extraído de estatística, de número, e os dados revelam que se uma criança em idade de creche foi expulsa pela motivação alegada, com certeza é uma criança ali abaixo de 3, 4 anos, tá entendendo? O artigo prossegue. Os crimes ocorreram no ano letivo de 2022-23 em uma escola estadual, de acordo com o The Telegraph, que é outro portal
portal aí também confiável envolvido nessa denúncia. E perceba, os anos letivos em questão fazem sentido com essa história, porque 22 e 23 é basicamente o período, o ápice, o auge da cultura woke, quando a gente estava vendo ali os mais inacreditáveis eventos absurdos e ninguém tinha coragem de reagir de acordo, ninguém tinha coragem de fazer nada por conta do medo de ser cancelado. A gente sabe que realmente esse nível, né, de insanidade totalitária, como a JK falou, já foi praticada, e isso aqui é muito bem possível mesmo. Estatísticas indicam que 94 alunos de instituições primárias semelhantes foram suspensos ou excluídos permanentemente por transfobia ou homofobia no mesmo ano. Isso incluía 10 alunos do primeiro ano e 3 do segundo ano, onde a idade máxima era 7 anos. E uma criança dessas, inclusive, estava em idade de creche. E mais uma vez, eu repito para você, fica no ar quem é a criança em questão por conta da confidencialidade do assunto, tá bom? A gente tá falando de menor de idade, mas de acordo com esses dois portais, 3 no caso, né? O Antagonista, Daily Mail e o The Telegraph, de fato essa criança existe. Eu também gostaria, né, de ter acesso aos pais da criança. Essa especificamente não aparece na matéria, mas tem pais aqui no meio, vem cá. Ellen Joyce, diretora de advocacia da Sex Matters, disse, aspas pra ela, de vez em quando os extremos da ideologia de gênero trazem à tona uma história que parece louca demais pra acreditar, e uma criança sendo suspensa da creche por conta da chamada transfobia ou homofobia é um exemplo disso. Professores e líderes escolares envolvidos nessa insanidade deveriam ter vergonha de projetar conceitos e crenças adultas em crianças tão pequenas. E isso aqui me deixa particularmente ofendido, porque primeiro que eu não acredito em criança trans. Você me desculpe se você tem uma opinião radicalmente diferente da minha. Eu acho que a criança trans, já falei isso em outras oportunidades, é como o gato vegano. A gente sabe que quem tomou a decisão não foi aquele serzinho, mesmo porque nem tem em sua cabeça todas as diretrizes necessárias para adotar tal conceito, tá bom? Então, na minha visão, se é algo que acontece como uma disforia de gênero, e a gente sabe que isso é uma coisa muito séria, existem inúmeros outros momentos em que vai surgir de fato e tem tratamento, tem caminhos que podem ser tomados, porque sim, né? Inclusive a incrível Vizedec, deixa eu mandar um beijo pra ela, fala muito melhor sobre esse assunto do que eu, mas é uma peculiaridade que pode ser tratada em consultório, tem um monte de caminho que pode ser seguido. Numa criança de 3, 4 anos, sinceramente, não acredito de jeito nenhum. Mas veja, com relação aos professores e líderes envolvidos, a coisa se torna ainda mais ofensiva, porque supostamente são educadores. Eu sei que tem aquele papo de que, professor não educa, quem educa é pai e mãe, professor só ensina. Mas, sinceramente, o joguinho de palavras aqui não me convence, ainda mais se a gente tá falando em criancinhas, né, de idade de creche. Desculpa, mas um educador, né, olha a palavra, educador, que fica próximo de uma criança tão pequena, tão jovem, teria no mínimo a obrigação de tentar educar, corrigir, ensinar. Percebe que tá tudo muito perto, tá tudo muito sinônimo? Pois eu vejo dessa forma também. Em todas as escolas primárias e estaduais, o número de alunos suspensos ou expulsos por comportamento homofóbico ou transfóbico aumentou de 164 em 2021-22 para 178 em 2022-23. O maior número de suspensões por esse motivo em 2022-23 foi em Essex, com 16 alunos, seguido por Birmingham, com 15, Bradford, com 11 e Norfolk, com 8. Aí ele entra nas particularidades do Reino Unido, né, onde essa insanidade pelo visto dominou, e não é à toa que a J.K. Rowling se ofende tanto, mas o texto segue. Os números começaram no ano acadêmico de 2021, porque, claro, é um fenômeno recente, é uma loucura recente. Lord Young, diretor da Free Speech Union, disse, aspas pra ele, eu pensaria que se sua ideologia é tão rígida a ponto de justificar punir crianças pequenas por não cumpri-la, esse é um argumento poderoso para descartá-la em favor de algo menos dogmático, porque afinal de contas, dogma, fanatismo, todos esses termos normalmente são atribuídos a cultos, correto? E no caso da ideologia de gênero, a gente sabe que sempre acaba desembocando nisso. O Departamento de Educação disse o seguinte, aspas
normas para o departamento. Todos os alunos e funcionários devem se sentir seguros e protegidos na escola e nunca devem enfrentar violência ou abuso. A Secretaria da Educação deixou claro que espera que os líderes escolares imponham o bom comportamento e estamos comprometidos com um programa abrangente de apoio comportamental para as escolas. Nosso plano para a mudança estabelece nosso foco incansável em garantir que cada criança tenha as melhores oportunidades de vida. Em 2022, uma escola da Igreja da Inglaterra na Ilha White alertou os pais de um menino de 6 anos de que ele poderia ser considerado transfóbico se questionasse outro aluno usando um vestido. Calma, vamos devagar aqui porque, né, agora nós estamos chegando num papai e numa mamãe que tem história para contar. Sally e Nigel Rowe, cujos filhos frequentavam uma escola da igreja na Inglaterra, disseram que receberam uma carta do diretor e do presidente do conselho que declarava que os alunos poderiam ser designados pelo termo se demonstrassem uma incapacidade de acreditar que uma pessoa transgênero é realmente uma mulher ou um homem real. E aí tem uma foto ali do suposto casal com 2 filhos, né? Eles estão com a cara pixelada, mas eu vou pedir pra Duda colocar do mesmo jeito, porque o que acontece nesse segmento aqui, bicho, isso é sério demais, tá? Chegamos aqui no auge do vídeo. A instituição está tentando, de fato, submeter a percepção das crianças à imaginação de outrem. Tá entendendo? Então quer dizer, a criança que está estudando naquela sala ou naquela escola está enxergando na frente dela outro ser humano, que é obviamente um menino ou uma menina, e essa criança está sendo obrigada por dogmas culturais a fingir que enxerga o inverso. Perceba o quanto que isso é arbitrário e perigoso. Perceba o quanto que isso é irregular. Você está forçando uma criança que não está disposta a embarcar na mentirinha, ok? A mentir junto com todo um sistema covarde, simplesmente para fingir que não tem nada de estranho acontecendo ali, simplesmente porque um pai ou uma mãe mais progressista determinou em nome de uma criança que ela supostamente deveria exercer o sexo oposto. Olha que absurdo isso aqui, porque os colegas de classe, todo o ecossistema é obrigado a embarcar junto de acordo com essa regra. Mas segue o texto. Os pais alegaram que a carta também acrescentava que se recusar a usar o nome adotado por um aluno transgênero ou pronomes apropriados ao gênero seria considerado comportamento transfóbico. Então a gente sabe que 2022-23 a lacrate realmente estava, né, nadando de braçada. Tudo tava valendo, mas eles insistem até na questão dos pronomes. Tá entendendo? Você tá tentando forçar uma criança de sei lá quantos anos aqui. No caso desse casal ainda eram crianças um pouco mais velhas, mas você tá forçando essas crianças a obrigação de ter que acertar um pronome contrário à percepção da própria criança. A criança está olhando e ela está vendo um menino e ela é obrigada a lembrar que ela tem que ver um meninê. As disputas sobre transfobia na educação chegaram ao auge em 2021, quando a professora feminista Kathleen Stock foi cancelada e forçada a deixar a Universidade de Sussex em 2021. E aí eu dei uma olhada nesse caso dessa professora, mas basicamente o que ela fez foi falar a verdade na época, algo muito parecido com o que a própria J.K. Rowling fala no Twitter, e simplesmente é cancelada por isso, porque hoje em dia as pessoas estão tão estúpidas e histriônicas que se ofendem com a biologia, se ofendem com o fato, se ofendem com a verdade. As supostas ofensas desta professora em 2020 incluíam ter declarado que a afirmação mulheres trans são mulheres é ficcional e não literalmente verdade, e os espaços onde as mulheres se despem e dormem devem permanecer genuinamente exclusivos para protegê-las. Então ela prega basicamente a mesma coisa que a J.K. O espaço da mulher biológica é o espaço da mulher biológica e não deve ser invadido pela mulher trans. Sinto muito. A mulher trans, por mais que a sociedade se esforce para tratá-la como mulher, e eu garanto para vocês que eu sou um deles, sempre será biologicamente um homem. Não existe problema nenhum nessa afirmação, porque simplesmente é a verdade. Agora, eu não estou me negando a tratar bem, a tratar inclusive da forma que deseja, com os pronomes e tal. Agora, forçar a criancinha a concordar com a mesma situação de normas sociais modernas que simplesmente
surgiram nos últimos anos, você concorda que é um absurdo? Na semana passada, a Universidade de Sussex foi multada em 585 mil libras por não defender a liberdade de expressão. Essa foi a maior multa já aplicada a uma universidade. Então, pelo menos o final da matéria é feliz, mostrando que nós estamos de fato mergulhando em novos tempos. Existe o efeito Trump, existe uma certa ascensão, de certa forma, em certa medida, da direita como um todo num cenário global, e a gente espera que de fato as coisas estejam mudando. Eu acredito de verdade que o pior já passou, mas isso não muda o fato que provavelmente isso aqui é verdade, cara. Provavelmente uma criança de 3 anos foi expulsa, foi suspensa da creche. Eu não consegui acreditar quando eu vi a matéria pela primeira vez, mas conforme você mergulha e eu te falei que tinha coisa ali pra descobrir, você percebe que a realidade choca mais do que a ficção, tá bom? Mas me fala os seus comentários aí, o que você achou dessa história absurda. Desculpa se estragou o seu dia, é um negócio esquisito. Precisamos da sua curtida. O comentário eu já pedi, certo? Se você comentou, obrigado por isso e, claro, se possível, estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.